A paz, irmãos e irmãs, bom dia com alegria, na paz do Senhor Jesus. E aí, todo mundo com friozinho? Estamos, né? Graças a Deus. Aí é gostoso dormir com esse friozinho, né? E é bom dormir de qualquer jeito, mas com frio, irmãos, que delícia. É gostoso, né? Que Deus te abençoe seu dia, que seja um dia maravilhoso, na presença de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Amém, aleluia, Amém. amém. Graças nós te damos por mais esse dia, Pai. Louvado seja o seu nome, santo, santo. O Senhor é poderoso. Viemos clamar o seu amor e a sua misericórdia. Viemos te pedir que o Senhor nos ajude com o seu Espírito Santo, para que nós possamos ler a sua palavra, compreender de ti. Essa palavra venha crescer no nosso coração como uma boa semente. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Derrama a sua unção sobre nós, que ministramos, e sobre as pessoas que ouvem também, para eles terem entendimento da palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ana, bom dia, irmã. Aleluia, aleluia. Hoje nós vamos falar de um episódio de 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 12, onde tem um confronto e um momento muito importante, um momento de total confiança em Deus. E aí a gente vai aprender alguma coisa aqui com um rei chamado Josafá, um homem bom, muito bom. Que andava na presença, né, irmãos? Quando a gente anda na presença, o Senhor vem em nosso auxílio em meio às lutas e às batalhas. Então a gente aprende mais uma vez aqui com a história de Josafá, que a gente vai ler aqui, começar no 20, né, Elcio? É. Olha só, e pela manhã cedo... Não, é 2 Crônicas 20, começa no 12. No 12? É, porque daí a historinha aqui... Tá bom. Aqui, ó. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Vinha vindo um exército, né, bem? Explica. Esse momento, vou explicar o contexto aqui, ó. Esse versículo é um versículo muito conhecido desse momento da Bíblia aqui, que nós estamos lendo, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Um momento que eu vou falar o contexto, que eles estavam, ele estava liderando Judá num momento de grande ameaça. E aqui vieram 3 nações inimigas se uniram contra eles. Vou ler o comecinho para vocês E o povo entenderem. ficou apavorado. Não, eu explico. Tá. E o povo ficou apavorado. Então Josafá convoca uma assembleia com todo o povo, buscando a Deus em oração. Nesse momento, ele vai reconhecer aqui que Deus é soberano e a impotência humana. E aqui ele vai falar assim: nós não sabemos o que nós vamos fazer. Mas ele confia totalmente em Deus. O significado, irmãos, é essa entrega total, humildade diante de Deus, o Todo-Poderoso. E se você for ver, Deus então, no capítulo seguinte, Deus então vai intervir nessa guerra, vai dar uma estratégia para eles. Eles confiam em Deus e a vitória vem. E é uma passagem muito linda, de total confiança. Peraí, calma aí, vou ler aqui para eles. Sabe que, espera só um pouquinho, só para me terminar. Nesse contexto aqui, eu acho que o versículo... Bom dia, com alegria. Bom dia, Edna, paz. O versículo-chave: nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Esse momento é uma expressão de total confiança e entrega em Deus no meio de uma situação de crise, tá? Vocês já imaginaram? Eu fico imaginando assim, milhões e milhões de soldados, 3 reinos cercando um só.
Se eles quisessem destruir, eles pisoteavam eles, não sobrava ninguém. Aí, irmãos, mesmo uma pessoa boa como ele falou, não, a gente vai orar, vai clamar a Deus. Pode ler, Célio, você vai... Vou ler aqui para vocês, que lindo que é, né? É muito Deus bom. concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. E fala assim, e sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. 3 exércitos e mais alguns vieram pelejar, né? Vieram lutar contra o rei Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é Egedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Olha só, quando Josafá se viu cercado por exércitos, né, que vinham contra ele, mas é muita gente, mas é muita, não é pouco não. Aqui estava o povo, os exércitos dele, os soldados, a palavra vai falar que o povo estava apavorado. Eles ficaram tudo apavorados. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Olha como que a gente aprende. Não importa o tamanho do exército que vem contra você, não. Não importa a luta que você vai ter que lutar, né? As batalhas que vão vir contra a tua vida. Faça como Josafá. Sim. Busque o Senhor. E fala assim, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. E pregou o jejum em toda Judá. Todos em Judá fizeram jejum. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Não pediram a outras pessoas, a outros companheiros, a outro exército, não. Não foi atrás dos vizinhos para pedir ajuda. Foi para Deus. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, olha que lindo, Senhor Deus do nosso Pai, porventura não és tu Deus no céu, pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há que te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não a deste a semente de Abrão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aleluia. Olha que lindo, irmãos. Esse reconhecimento que ele tem aqui, ele vai falar assim, ó, porque não, em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ai, que lindo. Quando ele fala isso, ele reconheceu 3 verdades, olha isso aqui. Primeira coisa que ele reconheceu, nós não sabemos o que fazer. Mesmo ele sendo um rei, tendo exército, recurso, conselheiros, mesmo assim ele admitiu a limitação diante daquela multidão de soldados inimigos. Muitas vezes, irmão, Deus começa a agir quando a gente para de confiar apenas na nossa própria confiança. Zilda, bom dia, com apenas alegria, a nossa força. Eu tenho exército, eu tenho arma mais poderosa, eu tenho míssil, eu tenho... Naquele tempo não tinha, né? Eu tinha espada, eu tenho isso. Mas aqui ele reconheceu que, mesmo com todos os recursos que eles tinham, eram dezenas e dezenas de soldados inimigos mais do que eles. Então ele reconheceu totalmente a impotência e a limitação dele. Segundo ponto que ele reconheceu, não sabemos o que fazer.
Primeiro, a gente não tem força. Aí, essa situação é uma situação mais difícil que a gente pode ter na vida. Por quê? Tem momentos na vida que a gente não encontra saída para os nossos problemas familiares, financeiro, espiritual, emocional, mas ele não fingiu ter resposta. Espera aí que eu estou tendo uma estratégia, plano B, plano A, é igual a gente vê nos filmes, né? Ele foi sincero diante de Deus. Senhor, ó, tá aqui, viu o que o Senhor faz? Porque nós, na nossa força humana, a gente não vai conseguir não. E aí? Acho que Deus falou, deixa comigo. Então aí desceu o terceiro, Espírito do Senhor no meio da congregação. Quando ele falou, a Célia leu, os nossos olhos estão postos em ti, é a terceira. Aí ele não ficou olhando para o tamanho do exército inimigo, ele decidiu olhar para quem? Para o general de guerra todo-poderoso, nosso Deus. A fé não ignora o problema, a fé olha para Deus acima do problema. O que Deus fez nesse momento? Deus falou para ele simplesmente assim, ó, lá no 20:17, olha aqui, ó. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor. Dá para entender que eles não moveram uma palha? Você já pensou uma coisa dessa? É que a gente não para ler as coisas com clareza, né? Eles não moveram uma palha. Então Josafá tomou uma atitude surpreendente. O que Deus mandou ele fazer? Cantores em frente ao exército. Olha, vai, prepara os cantores. Adorando a Deus. Enquanto eles adoravam a Deus, confundiu os inimigos e Judá venceu eles sem precisar de lutar. Que lindo. O cara falou, o que esse cara tá fazendo? Tá ficando louco? Você tá com problema? Louve. Tem luta na tua vida? Louve, né? Louve. Então, louve. irmão, há situações que nós temos que ser igual Josafá. Primeira coisa, a gente não tem força para resolver o problema, não sabemos qual a decisão que nós vamos tomar, nós não entendemos o que Deus está fazendo. Então, nesses momentos, muitas vezes a gente quer dar uma ajudinha para Deus, né? Ir para a nossa força, mas Deus não exige que a gente saiba todas as respostas. Ele nos chama para manter os olhos nele. Você acredita que os inimigos se mataram? Deixa comigo, é comigo. Nesse momento Deus não exige resposta, Ele não precisa de ajuda, Ele não precisa de nada, Ele precisa de muitas vezes a gente quer que mostre todo o caminho, né? A gente vai ter uma estratégia, Deus vai lá. O pastor Mauro falou uma coisa domingo, eu achei interessante. Aí eu senti de Deus, vamos lá que nós vamos enfrentar eles. Não, se eles fossem na força humana dele, não, Deus está conosco, nós vamos sentir, eles iriam morrer. Mas aqui eles fizeram jejum, uma congregação, se reuniram, falou, gente, oraram. a gente não sabe o que faz, o que nós vamos fazer? Então nós vamos fazer jejum, oração e vamos colocar diante de Deus, a gente não tem força. E o Espírito do Senhor veio no meio da congregação. Aí é que é lindo isso. Conclusão. A gente olha para o problema, encontra o quê? Medo. Tem tantas vezes a gente fica com medo na vida, né? Quem olha para Deus encontra direção. Se você não olha, você encontra medo. Ele tinha aquela situação, aqueles grandes exércitos, aquelas pessoas lá, milhares e milhares de soldados contra ele. Ele não tinha nenhum plano, igual eu falei no começo, nada. Mas ele tinha uma coisa: plena e total confiança no Deus Todo-Poderoso. Ele lembrou, Célia leu, o Senhor fez isso lá para os nossos pais, para Abraão, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo. Hein? Será que o Senhor pode fazer por nós também? E isso foi suficiente para Deus operar um grande milagre naquele momento. Agora deixa eu ler o 20 para vocês, que lindo. Pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo ele pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá,
e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada, olha só, enquanto eles louvavam, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, para os destruir e exterminar. Quer dizer, eles lutaram contra ele e se mataram. Irmãos, olha o nosso Deus. A frase para a gente encerrar essa mensagem, vou falar. Lindo, hein? Quando a nossa, para nós hoje, para o nosso dia a dia, quando a nossa força acaba, a dependência de Deus começa. Quando a gente não sabe mais o que fazer, a gente deve simplesmente saber para onde nós vamos olhar. É isso que eu falo. A gente tem outro olhar, né? Tem muitas pessoas que chegam para mim e falam: eu preciso de uma oração, eu falei, então você busca quem pode te ajudar. Eu não posso te ajudar. Eu posso te falar uma palavra confortante hoje. Não sei se vai resolver vai o teu presença, problema. Mas né? se você for para a presença, quem pode vai te ajudar. Aquele que pode, o Todo-Poderoso vai te ajudar. É bonito. Isso é exercer a fé. Verdade. A gente tem que exercer nossa fé no dia a dia, nas coisas. Então não adianta eu ir numa casa orar para uma pessoa, por exemplo, que está com um problema psicológico, com medo, com síndrome do pânico e sei lá, um monte de coisa, libertação de um álcool, de uma droga, de alguma coisa, de um demônio, sei lá o que, oprimido. Eu ir uma vez lá orar, sabe o que vai adiantar? De nada. Não vai adiantar. A palavra de Deus vai falar, né? Assim, que quando que vê um demônio numa pessoa e ele entra numa pessoa, você vai lá, expulsa o demônio, ele sai, aí a pessoa não vai numa igreja, não busca, não continua nem nada, ele sai, depois ele volta com mais 7, porque ele achou a casa limpa, adornada. Então não adianta. Se a pessoa não buscar, não adianta. Quando você vai orar para uma pessoa de cura e libertação, irmãos, você ora, mas a pessoa ela tem que ir para a presença do Senhor. Essa pessoa você tem que ficar ali, vigilante. Ela tem que ficar vigilante em oração. Constantemente, senão não adianta. Para que ela fique liberta, curada, tem que ser assim, né, irmãos? Não adianta a gente orar e a pessoa se afastar da presença do Senhor. Se a pessoa olhar para Deus, como Josafá olhou, certamente ele vai encontrar direção. Sabe o que eu achei bonito? Que fala assim, que todos da cidade, os homens, as mulheres e as crianças oraram e jejuaram. Deixa eu falar uma coisa, isso, né? Eu quero falar uma coisa de liderança agora. Eu estou aqui na minha... Quem teve a liderança? Não. Josafá. Eu quero falar uma coisa de liderança. Quando você tem... Eva, bom dia, Eva. Bom dia, Eva. Quando você tem uma pessoa, um líder, seja um líder religioso, seja, igual no caso dele, uma pessoa boa, temente a Deus. Pastora Maria, bom dia. Certamente as coisas vão andar bem. Sabe por quê? Porque há uma confiança. Ele fez a congregação dele lá, uma reunião com as pessoas sábias, os conselheiros, falou: gente, Josafá é de Deus, a gente não tem saída. Se não for o nosso Deus Todo-Poderoso, nós vamos virar sardinha. Ia morrer tudo, gente, porque não vinha 3 exércitos contra eles. Então, aí, as pessoas sabiam que ele era um líder, como Davi, que respeitava, que honrava a Deus, e eles confiavam nele, porque senão, nós não vamos confiar, nós vamos fugir, ou enfrentar e morrer, e alguma coisa assim. Mas quando você tem uma pessoa de confiança, um líder de confiança, uma pessoa que clama, certamente todo mundo sabia. Olha, eu vou conclamar todas as pessoas. Valdete, bom dia com alegria. Olha que lindo 13 que fala aqui, ó.
E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. A Olha, palavra vai falar que até os animais fizeram jejum. todos, não é lindo isso? Dá para ver? Todos na presença do Senhor. E eles não precisaram de lutar, né? Eles só foram obedecendo o que Deus ordenou para eles, né? Então fala assim, olha aqui. Deus concede a Josafá vitória Olha sobre aqui. os inimigos. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. E E apregou apregou jejum em todo Judá. E eles venceram com oração e jejum, irmãos. Louvando ao Senhor, porque ele fala que eles saíram adorando, Para aí, louvando. olha aqui, Lê. é que a minha Bíblia está aberta aqui Pode no ler. 21, olha aqui. E aí, o que eles fizeram? Em pé diante, e também todas as cidades, porque ali eles estavam na capital. Todos se reuniram. Em volta, todas as cidades se reuniram, vieram para buscar o Senhor, e pôs-se ele em pé no meio da congregação de Jerusalém, na casa do Senhor, Devagar. diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus dos Deus nossos nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos das gentes, Olha que e lindo. na tua mão não há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, o Deus nosso, lançaste tu fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não deste somente a Abrão, teu inimigo, para sempre? E aí ele foi clamando o nome de Jesus, Que lindo, né? o nome do Deus Todo-Poderoso, e a resposta, você sabe que quando você clama, a resposta Não, e olha vem. como que ele fala com o Senhor. Ele fala, agora pois, olha Josafá falando com o Senhor. Agora pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo a lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Quer dizer, agora eles vêm nos tirar daqui da o terra Senhor que nos você deu, e agora eles estão querendo tirar? Acho Deus nosso, porventura não os julgará? Olha, como que Então, Josafá fala com Deus. Então Deus falou assim, não, Porque, pode olha deixar só, comigo. olha aqui, porque em nós não há força perante essa grande multidão, reconhecendo a nossa fraqueza. Nós temos que reconhecer a nossa fraqueza perante o Senhor. Quando a gente está numa guerra espiritual, numa guerra familiar, numa luta, numa batalha, alguma coisa que você está passando, reconhece a tua fraqueza, fala assim, eu não consigo por mim mesmo, Pai, mas vem em meu auxílio, né? Josafá fala, Deus nosso, porventura não os julgará, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti, Senhor. Olha! E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Giel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse, dai ouvido toda Judá e vós moradores de Jerusalém. E tu, rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidões, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia! Amém. É isso, irmãos, quando nós entramos na presença, quando nós jejuamos, quando nós oramos, o Senhor vem em nosso auxílio. É o mesmo Deus de Josafá, é o nosso Deus, é o nosso Deus. É o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus grande, maravilhoso. Para Ele não tem exército, não tem nada, né? Ele é o Deus que nos ajuda a vencer todas as nossas lutas, nossas batalhas, continua na nossa vida. É muito importante. Tão lindo, irmão. É muito importante Fico emocionada. esses reconhecimentos. Reconhecer que a gente é nada insignificante diante do poder do nosso Deus. E eles foram louvando, irmãos.
né? Louvando. Deus deu uma estratégia. E os inimigos se mataram. E eles ficaram, a palavra vai falar que eles ficaram confusos, se confundiram, ficaram atordoados. E aí eles se mataram. Amém? Amém. Então que fica para amém. nós essa mensagem. Quando a nossa força acaba, Coloca em Deus. a nossa dependência de Deus começa. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente tem que saber para onde que nós devemos olhar. Correr. Onde que nós devemos buscar socorro. Amém? Nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Amém? É isso, irmãos. Orar Olha que pelos- lindo, né? vamos A orar paz, Valdete, que Deus te abençoe. Valdete, Peço oração Eva. pela Rosilda. Rosilda. Nossa. Vou por aqui. Válvula do coração. Rosilda. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Nossa, Então, vamos vamos orar, orar. né, Eva? Vamos orar, vamos colocar as pessoas do caderno de oração, todas as pessoas do caderno, e aqui uns 15, 20 nomes por último que estão aqui, Ó, nós vamos começar com a Rosilda, né? em nome de Jesus. Ai, tô com soluço, gente, é frio, tá? Eu entrego a Rosilda agora na presença de Deus Todo-Poderoso, né? Nós, como família, estamos unidas aqui, como Josafá estava unido naquele momento, em oração com toda a cidade, com todos. Nós estamos aqui unidos na presença de Deus Sim, Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus. pedindo a cura. Alguém que estiver na live, alguém que estiver vendo a live depois, estiver necessitando de uma oração, peça a Deus que tudo vê, que tudo pode, creia, né? Se estiver passando por um momento de luta, de dificuldade, Em nome de Jesus. busca como Josafá fez, busca o Senhor. Ele pode todas as coisas, né? O homem é frágil, o homem não tem esse poder, mas o nosso Deus tem todo o poder na mão dele. Então é na mão dele que a gente coloca a Rosilda, o Vinícius, Lucas Silva, que sofreu acidente de moto, a Estevão e Marina, Emanuele, Thalita, Renata, Kátia, Maria Flávia, Eduardo, William Melo, Roselaine, Renato, Nair Fernandes da Silva, Eduardos, Brunos, todos irmãos, tanto nome, olha aqui o caderninho Renato, né? A gente tá orando pelo Renato, né, Eva? Oh Deus, e A gente sabe que a Emanuele, né? Também continuamos orando para ela conseguir, a sogra da Carol, a Rose, tá? uma coisa que é muito importante saber é que Deus trabalha com pessoas que têm coração honesto. Sabe, honestidade diante de Deus. Nunca vá com falsidade diante de Deus, com soberba, com plano, com pedindo ajuda. Primeiro que Deus não precisa de ajuda, né? Quando você abre espaço para a ação dele, quando você reconhece que você não tem força, abre espaço, deixa ele trabalhar. Pode deixar que ele faz sozinho. Não precisa de pedir ajuda a Deus, não. Viu? Ele sabe. Ele trabalha nos corações honestos. Chega para ele com honestidade. Senhor, está nas tuas mãos, eu não sei mais o que fazer. Deixa comigo, ele vai falar. Palavra de Jesus, palavra de Deus, vai falar no grego, chama assim, iakar. Eu já falei várias vezes essa palavra. Iakar, deixa rolar. Deixa vir para mim. Eu carrego seu fardo, suas dores, suas angústias, suas transgressões, todas as coisas que vocês não aguentar, esse fardo pesado, deixa comigo. Amém? Nós entregamos os Brunos, os Eduardos, na mão de Deus Todo-Poderoso, Hugo, Fabiana, Giovana, Jéssica, Lorena, todos eles também na presença de Deus Todo-Poderoso. Irmãos, é isso aí, né? É confiando em Deus, é entregando em Deus, a gente entrega todos esses nomes, né? Todos os dias a gente ora, Sim. A gente crê, e o nosso Deus tem curado, tem libertado pessoas. A gente tem tantos testemunhos lindos para dar, né? Quantas coisas lindas nós já vimos acontecer. Crianças que o médico falava assim, não vai nascer. A criança já está no prezinho, já vai para o primeiro ano, gente.
e estava toda arteira. Pensa na Vitória Gabriele. O médico dentro da barriga da mãe já falou que a criança não ia nascer porque não se alimentava. E a Vitória Gabriele é linda, é esperta. O médico falou que não ia enxergar, a menina enxerga. Depois o médico falou que a menina pula, sobe nas coisas. E a gente só tem que louvar, agradecer, né? A netinha do Ocimar, a Esther, quando a Esther já não estava nem andando mais direito, né? E Deus... E a internet caiu, a Estherzinha tá louvando o Senhor lá na igreja, irmãos. Vai toda linda, e a gente crê que Deus está tocando na Emanuele também, né? Para que a Emanuele possa também estar lá junto com a prima, para louvar o Senhor, agradecer a Deus. A gente crê em tudo isso. Entrega tudo na mão do Deus Todo-Poderoso. Zilda, que Deus te abençoe, você, a Raíssa, Sofia, o Celião. Que Deus abençoe vocês grandemente, todos vocês. Edna e Paulo, um abraço, Deus abençoe. Maria, Vandeir, Eva e João, Ana e seu Antônio, Valdete, todos vocês, todos que vão entrar depois, que Deus abençoe. Tenha um dia lindo, maravilhoso na presença desse Deus Todo-Poderoso. A palavra hoje é muito linda, né? Como é maravilhoso. Eu falo, Deus, por isso que é bom a gente ler, a gente se fortalece, né? Amém? Amém. Deus abençoe seu dia. Vou falar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem: amém. Que Deus é por nós. Quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Manda um abração para Sandra e para o Robson. Fica na paz do Senhor Jesus. Ela deve estar na correria do serviço. Chuva de bênçãos. Chuva de bênçãos. Até amanhã, irmãos. Deus nos permitir. Não quer enquanto tiver conexão lenta, não apaga aqui. Pronto. É o dedo do Elcio.